Boa noite. Deixa-me... E daí iria seguir a viagem amanhã, do que eu entendo, para Nova Holanda, onde iria continuar para... Acho que Pastor Dilson vai para Avelino Lopes para iniciar as aulas amanhã à noite. Então, vocês ficam orando por eles na viagem. Pastor James teve um problema, talvez um problema no carro dele hoje pela manhã, e vocês já sabem quantos dor de cabeça ele já teve com aquele carro dele. Então, vocês fiquem orando por Pastor James, Pastor Dilson e Odis na viagem e as aulas que vão começar, tá certo? Agora, Naldo, fala de novo, porque estamos gravando agora. Fala de novo a sua afirmação, certo? Daí nós vamos tratar o que está na tela sobre Noé. Daí nós vamos falar sobre aquelas datas e tudo isso no início do dilúvio, tá bom? É como a Bíblia relata, que aos 500 anos, Noé tinha 100 canos de Jafé, tinha já os filhos. E se ele recebe a ordem, naquele momento, naqueles 500 anos ali, e tendo o cálculo que Matusalém, ele morre depois de seu filho, depois de Lameque, 5 anos, se não me engano. E se está exato, se ele recebeu a ordem em 500 da vida de Noé, levou 120 anos para construir a arca, até entrar na arca na realidade, então Matusalém morre 15 anos antes do dilúvio. Do dilúvio, certo. Agora, de acordo com seus cálculos, você estaria certo. Só que você falou, se Noé foi dado a ordem de construir a arca 120 anos antes do dilúvio, ou se foi dado para ele logo quando seus filhos nasceram. Então, tem várias suposições ali que podem ou não podem estar corretos, dependendo quando Noé recebeu as instruções para iniciar a construção da arca, certo? Agora, nós vamos falar sobre algumas dessas coisas hoje à noite e talvez vamos chegar a uma conclusão melhor, certo? E pode ser que... Pastor, eu defendo que ele não morreu no dilúvio. Certo. E morreram os perdidos e justos perante Deus. Certo. Agora, qual seria... Eu vou propor outra pergunta, certo? Qual seria o problema com ele morrendo no dilúvio? Porque os que morreram no dilúvio foram os que não aceitaram, os que, na realidade, os que Deus tinha condenado porque, como é que pode dizer, Deus, que se corromperam. Tá bom. Eu concordo contigo que aqueles que a gente podia falar assim, aqueles que morreram no dilúvio foram aqueles que rejeitaram a oportunidade de salvação. Vamos falar desta forma, certo? Porque todos, em realidade, que estavam ali, podiam ter entrado na arca, não é? Para serem salvos. Então, essas pessoas que morreram no dilúvio foram aqueles que rejeitaram a oportunidade de agir pela fé. Tá certo? Agora, eu vou dizer assim, no meu modo de pensar ou ver nos estudos, e eu estou falando isso só rapidamente, pensando, raciocinando. Na minha opinião, Matusalém morreu não no dilúvio, mas no tempo antes do dilúvio, em algum momento antes do dilúvio, certo? Agora, nós temos que olhar nos cálculos sobre a morte de Lameque, na morte de Matusalém, tudo isso para saber bem direitinho. Acredito que eu lembro, está certo, que tudo indica que Matusalém morreu 5 anos depois de Lameque. Não foi isso que você falou? De acordo com os cálculos que nós temos ali, certo? Então, se nós não podemos chegar a uma conclusão hoje à noite, eu vou fazer uma pesquisa mais ainda para responder a sua pergunta depois, tá certo? Mas vamos olhar aqui na matéria. Gostei da pergunta, eu estou gostando do raciocínio.
nós precisamos raciocinar desta forma quando nós estamos vendo perguntas, ou ouvindo perguntas, ou pensando sobre este assunto. Por quê? Porque muitas pessoas não estão raciocinando. Eles acham que o que está na Bíblia é uma conta de fadas, coisa assim, e então a gente não logicamente pensar que nós estamos falando de vidas de pessoas que realmente viveram naquela época. Nós temos que lembrar que nós estamos tratando a história. Não uma história como conto de fadas, mas a história da Terra, da humanidade. Não é apenas histórias bíblicas para a escola bíblica. Nós estamos tratando a história da humanidade, a explicação em como a Terra foi criada, como o universo originou, como tudo andou. E nós precisamos defender e afirmar. Temos jovens, temos adolescentes que, como crianças, estão na escola bíblica ouvindo essas histórias. E nós contamos essas histórias na escola bíblica para as crianças. E as crianças acabam pensando que essas histórias na escola bíblica é como se fossem aquelas contos de fada que mãe e pai contam em casa antes de dormir. As princesas e os príncipes e os castelos e todo aquele tipo de coisa. Então, o que acontece quando eles entram no ensino médio, quando eles entram mais tarde na adolescência, estão confrontados na escola com professoras e professores que ensinam eles que o universo foi criado em bilhões de anos e milhões de anos e tudo evoluiu e tudo isso. E isto é ensinado nas escolas como se fosse fato. Fatos. Nem questionam se é ou não é. Nem trata que é uma teoria. Dizem foi assim e ponto final. Então, o que acontece? O adolescente, ele está olhando e na igreja ele tem que a Bíblia diz isto, mas parece uma história como se fosse Branco de Neve. Daí você tem nessa outra mão a escola que é a educação oficial, se você quer falar dessa forma, e lá os professores formados com mestrado e toda aquela formação, eles estudaram, então o que eles falam sobre a ciência tem que ser a verdade. Então o adolescente está confrontado com essas duas coisas, ele tem que decidir o que vai seguir. Porque não pode misturar as duas coisas, então o que acaba acontecendo? Ele começa a duvidar sua fé. E ele sai da igreja. E ele só volta quando já tem uma família com crianças e já tem casamento estragado e já tem a vida em pedaços. Então, o que nós precisamos fazer é saber como defender a nossa fé e ensinar essas coisas como a história verídica que é, para que nós não perdemos os adolescentes e os jovens das nossas igrejas. Que eles tenham uma fé firme, firmada e sabem como defender a sua fé. Então, esse tipo de raciocínio que vocês estão fazendo, estão de parabéns. Continue. Continue questionando, continue raciocinando assim. Trata essas pessoas como Noé, como Caim, como Lameque, como Matusalém. Trata essas pessoas como se fossem realmente pessoas que viveram, andaram e morreram e tudo isto. Porque, em realidade, foi isso que aconteceu. E falando nisto, nós podemos olhar. Eu quero que todo mundo hoje noite pegue a Bíblia e abre até Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Você tem na tela ali e na sua apostila também. Quando nós tratamos Noé, nós tratamos ele como o homem que achou graça perante o Senhor. Noé foi um homem que achou graça perante o Senhor. E quando a gente diz que é um homem que achou graça, eu quero que vocês entendam, Noé não era um homem grandemente diferente do que nós. Ele era um homem, um pecador. Ele era um homem com falhas. Nós sabemos que ele era um pecador por causa do que aconteceu depois do dilúvio, o que ele fez, que nós vamos tratar hoje à noite, se Deus quiser. Noé foi um homem falho, mas foi um homem que encontrou a graça de Deus. Quando a Bíblia diz que ele achou graça aos olhos do Senhor, não era porque Noé era um homem perfeito, nada disto.
mas que Noé, como todos os outros crentes salvos daquela época, Adão, Sete e até os outros homens da sua linhagem, ele era um homem que demonstrou sua fé em Deus. A graça de Deus foi derramada, foi apresentada, mas foi ele que aceitou essa graça pela fé. Da mesma forma que nós aceitamos Cristo, Noé estava olhando pelo futuro da vinda do Messias, do Libertador. Nós estamos olhando para trás, mas de qualquer forma, ele acreditou nas promessas de Deus e ele agiu em fé. Agora, em Romanos capítulo 8, uma das coisas que nós temos aqui é o nome de Noé, o que significa. O nome de Noé significa descanso ou conforto. Isto é importante. Por causa que nós vamos ler em Romanos 8 hoje noite. Em Romanos 8, verso 19. Romanos 8, verso 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Você vai perguntar, pastor, o que esses versos, que essa passagem tem a ver com a história de Noé? Justamente isto. Nós estamos olhando, Paulo aqui em Romanos estava tratando da esperança que nós temos, a esperança que a criação tem da volta de Cristo e a manifestação da glória de Jesus Cristo e a volta de Cristo que vai reformar essa terra, vai refazer esta terra. Toda a criação está esperando isso. Está esperando isso desde quando? A Bíblia diz em verso 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade. Vaidade quer dizer que está morrendo, certo? Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Então, a que ponto na história da criação, ou da história do universo, toda a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por aquele que a sujeitou? Em que ponto da história do universo que a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas pela vontade daquele que a sujeitou? Por quanto tempo a terra e a criação de Deus era perfeita? Até o pecado de Adão. Quando Adão pecou, toda a criação ficou sujeita à morte, à maldição. Não foi? As plantas, os animais, o universo em si sujeitou-se mesmo à vaidade e à morte, à maldição? Não. Não, isso aconteceu por causa do pecado de Adão. Agora, a Bíblia está dizendo aqui em verso 22 que toda a criação geme. Sabe o que quer dizer geme? Está como se fosse em dores de parto. Quando a mulher está pronta para ter o bebezinho. Eu lembro, especialmente com o nosso primeiro filho, a maneira que minha esposa tremia por causa das dores de parto. Aquele gemer, aquela angústia que sente. Toda a criação está sentindo isto. Agora, eu vejo quando Lameque deu o nome de Noé em profecia,
dando ele o nome descanso, conforto, por 1.600 anos, toda a criação estava esperando algo acontecer. E aquele algo foi a reformação, a reforma da terra no dilúvio. O pecado estava aumentando, a ruindade estava aumentando, tudo estava piorando. Então, quando Lameque diz, essa aqui vai dar descanso, conforto, é porque ele sabia, e eles sabiam, provavelmente por causa do anúncio de Deus, 120 anos antes do dilúvio começar, sabiam que algo iria acontecer, que finalmente iria dar a eles o descanso desta maldade que estava na terra. Agora, nós temos ali o verso Gênesis 5:29, na sua apostila, este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Provavelmente Matusalém e Lameque, acredito que Matusalém e Lameque conheceram que Deus iria mandar o dilúvio, iria salvar Noé e a sua família. 120 anos antes do dilúvio começar, Deus falou que não iria contenderar, o seu espírito não iria contenderar mais com o homem. Teria 120 anos, daí pronto, o julgamento viria. Agora, a Bíblia diz que Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Este justo e perfeito nas suas gerações não está dizendo que Noé era um homem sem pecado. Mas a maneira que ele agiu, veja como fala, Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Nós podíamos falar perante sua geração. Ou seja, entre o povo da terra da época dele, em comparação, Noé era um homem justo e perfeito. Vai para alguém, por favor, leia Ezequiel 14, verso 14 e 20. Ezequiel capítulo 14, verso 14 e 20. Agora, alguém outro vai para Hebreus capítulo 11, verso 7. Hebreus capítulo 11, verso 7. E mais uma pessoa procura 2 Pedro 2, 5. 2 Pedro 2, 5. Então, Ezequiel 14, 14 e 20. Hebreus 11, 7. 2 Pedro 2, 5. Nós sabemos também que Gênesis diz que Noé andava com Deus. Isto falando sobre o modo de viver, do fato que o seu caminhar diariamente era com Deus. É importante que a nossa caminhada seja com Deus. Ele andava com Deus. Em Gênesis 8, Deus prometeu que iria estabelecer a aliança com Noé. Ele já tinha feito uma aliança com Adão e Eva. Ele continuou aquela aliança. Daí, em Gênesis 8, ele iria fazer uma nova aliança com Noé. E ele fez isso quando saiu da arca. E nós podemos ver essa aliança em Gênesis 9, 17, que a gente vai ver daqui a pouco. Em 1 Pedro 3, 20, nós podemos saber que Deus prometeu que iria conservar vivos com Noé as pessoas e os animais que entraram na arca. E nós também sabemos que Noé obedeceu a Deus em tudo que Deus mandou. Assim fez Noé conforme a tudo que Deus lhe mandou. Agora, Ezequiel 14, 14 e 20. Por favor, alguém leia. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua vida, diz o Senhor Deus. Verso 20. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nem filho nem filha eles livrariam. Ele só livraria a sua própria vida pela sua justiça. Veja o que Deus está dizendo aí. Naquele contexto, falando sobre a maldade da nação e falando que mesmo que esses 3... Veja os 3 homens que ele menciona. Ele menciona Noé, Daniel e Jó como 3 homens. Ele não menciona Davi, ele não menciona Abraão,
ele não menciona Moisés, e todos estes homens já tinham vivido quando Ezequiel escreveu isto. Ezequiel já estava durante o cativeiro. Então, durante o cativeiro, Davi, Moisés, Abraão, Josué, e vários outros personagens bíblicos, você quer chamar José, podia ter falado, mas ele escolheu Jó, Noé e Daniel. E diz que esses 3 homens, mesmo que estivessem presentes na nação, apenas iriam salvar sua própria vida por causa da sua justiça. Interessante que Deus iria usar Noé como um desses homens e chamar ele, esses homens justos, Noé como um justo, falando do seu modo de viver, de andar com Deus. Hebreus 11:7. Alguém leia, por favor. Pela fé, Noé, plenamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, ele era herdeiro da justiça segundo quem? Segundo a fé. Não foi? Então, isso nos mostra o tipo de justiça que Noé tinha. Ele não foi salvo, não entrou na arca porque ele era um homem perfeito ou justo ou merecia. É porque ele achou a graça de Deus e também ele demonstrou a sua fé. Esta razão que ele foi salvo e também salvou a sua família. Em 2 Pedro 2:5, alguém leia, por favor. 2 Pedro 2:5. Ele não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, isso está demonstrando o modo de Noé viver ou andar com Deus. Ele foi chamado o pregador, o pregoeiro da justiça. Noé era um homem que andou com Deus. Nós devemos sempre lembrar que Noé era um homem justo que andou com Deus. Agora, você tem a lei na sua... Você tem a lei na tela e também na sua apostila. Esta tabela falando sobre as datas e tudo isto. Naldo, espero que nós vamos poder talvez responder a pergunta, certo? Agora, nós temos a lei que os anos, quanto tempo levou Noé para construir a arca? Muitos acham que levou Noé 120 anos para construir a arca, mas tudo indica que ele só construiu a arca junto com seus filhos. Eu não estou dizendo que foi com certeza assim, mas pelo que estamos lendo, parece que era assim. Vamos até capítulo 6. Vamos até capítulo 6. Vamos começar em verso 8, tá bom? Gênesis 6, versículo 8. Gênesis 6, versículo 8. Naldo começa com verso 8, daí vocês vão lendo, cada pessoa seguindo um após o outro, tá certo? Ok. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em sua geração. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava comovida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Deus disse a Noé: o fim de todos os seres vivos se aproximou de mim, pois a terra se encheu deles com violência. Eu destruirei com a terra. Verso 14. Faze para ti uma arca de madeira de gomé. Farás compartimentos na arca e a betumarás, por dentro e por fora, com betume. Veja só.
Deste modo fará 300 cocovas, será o comprimento de 50, a largura de altura de 30. Farás na arca uma janela, e de um côvado a calarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, farás andares baixo, segundo e terceiro. Agora, pula para verso 22, irmão. Leia verso 22. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim fez. Agora, eu faço uma pergunta. Aqui nós temos em algum lugar que diz exatamente quando Noé começou a construir a arca? Acreditamos que ele começou a construir a arca depois que seus filhos tiveram idade para ajudar na construção. Por quê? Porque a Bíblia diz que, verso 10, gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Agora, nós sabemos que estava com 500 anos quando o primogênito nasceu. Sabemos que, capítulo 7, verso 11, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Mas, nós não temos certeza exatamente quando começou a construção. Mas veja a tabela rapidinho, vamos pensando aqui. Antes do dilúvio, 120 anos antes do dilúvio, Deus começou aquela contagem regressiva que nós encontramos em Gênesis capítulo 6, verso 3. Daí, 100 anos antes do dilúvio, Noé tem seu primeiro filho, Jafé, com seus 500 anos. Nasceu Jafé. 98 anos antes do dilúvio, Noé tem seu segundo filho, Sem. Sabemos disso porque Sem estava com 100 anos, 2 anos depois do dilúvio. É só possível para ele nascer 98 anos antes do dilúvio. Daí, se nós estamos usando 2 anos entre o primeiro e o segundo, a gente poderia dizer que talvez 2 ou 3 anos antes, entre o segundo e o terceiro. Então, mais ou menos 95, 96 anos antes do dilúvio, que Cão nasceu. Agora, sabemos que todos os 3 eram da idade para casar, porque tiveram esposas quando eles entraram na arca. Agora, pode ser, vamos dizer que com seus 20 ou talvez 40 anos, de 20 a 40 anos, todos os filhos cresceram a idade de casar. Então, cada filho era velho o suficiente para ter uma esposa, certo? E podia também ajudar na construção da arca. Então, nós estamos estimando, assim, nós estamos estimando que em 55 a 75 anos, talvez 80 anos, Noé construiu a arca. E sua esposa, seus filhos e as suas noras, todos entraram na arca. A arca foi completada. Nós não sabemos quanto tempo levou, mas em Gênesis 6, 21, nós sabemos que levaram a comida, leva contigo toda a comida que se come, ajunta para ti, certo? Daí 7 dias, a semana antes, eles entraram e eles colocaram tudo na arca, Gênesis 7, 1 a 4. E daí, 600 anos de idade de Noé, que o dilúvio chegou. As fontes do abismo se abriram, a chuva começou a cair, 40 dias e 40 noites. Agora, voltando à questão, se Matusalém morreu dentro no dilúvio mesmo, ou antes ou depois de tudo isso, nós não sabemos exatamente como aconteceu. Exatamente como foi. Eu teria que fazer o seguinte, Naldo. Eu vou dar uma pesquisa melhor, certo? E depois de fazer a pesquisa melhor, eu volto com a resposta, tá certo? Sim. Mas sabemos que a ordem foi dada 120 anos antes que iria destruir. E sabemos que com seus 500 anos que ele começou a construção da arca. Agora, se com certeza absoluta, ou que ele recebeu a ordem que precisava começar a construção. Então,
quando Matusalém morreu e tudo isso, eu vou ter que pesquisar um pouco mais para ter uma resposta definida em relação a isto, tá bom? Mas do que eu lembro, sim. Parece que Lameque morreu mais ou menos 5 anos antes de Paim, certo? Antes de Matusalém. Então, vamos ter que olhar nisso. Agora, eu vou mostrar a vocês agora eu não vou dizer um filme, mas é um vídeo, um pequeno vídeo, certo? Por quê? Porque nós temos que entrar e falar um pouco sobre a arca, tá certo? E nós temos que saber que a arca foi um barco feito para todo mundo. E o que vocês estão vendo agora nesse vídeo é um vídeo de uma exposição, um museu, como fosse um museu, feito nos Estados Unidos nos últimos 2 ou 3 anos, que foi completado e começou a ser, podia entrar. Mas o grupo que fez isso queriam construir algo que podia mostrar para as pessoas como Noé podia ter construído um navio, um barco, que podia realmente hospedado todos os animais que precisava, toda a sua família, toda a comida, e também mostrar que o homem primitivo podia ter sido tão inteligente de realmente fazer uma coisa para salvar a humanidade e a criação. Lembra que o propósito da arca era para salvar a humanidade e também na criação que Deus tinha feito. Nós sabemos com certeza absoluta que tudo isto que estava na arca, ou quando falamos da arca, era um símbolo, como se fosse eu quero dizer simbologia, mas demonstrando que Deus iria salvar a humanidade através de Jesus Cristo. Só uma porta na arca, só uma porta para a salvação. Quando Deus fecha a porta, ninguém sai, ninguém entra. Mas nós devemos lembrar que este barco, este navio, não era uma coisa pequena que a gente veja muitas vezes na escola bíblica. Mas, em realidade, era um navio feito para salvar a humanidade e a criação de Deus. E este grupo, quando eles começaram essa construção, todo o seu desejo era demonstrar para as pessoas como um homem primitivo podia ter feito uma coisa dessa. Nós temos que tirar da nossa cabeça a ideia de que só Noé, Sem, Cão e Jafé estavam envolvidos na construção da arca. Não tem nada que diz que Noé podia ter empregado outras pessoas para ajudar na construção da arca. Agora, veja este barco, este navio. Veja o tamanho deste navio. É uma coisa imensa, maravilhosa, que Deus mandou fazer. Prático, perfeito, para salvar a humanidade. A planta da arca era perfeita. Perfeita exatamente pelo propósito que Deus teve. Foi feito de madeira de gofer. Agora, alguém tem qualquer ideia o que é madeira de gofer? Alguém tem ideia o que é madeira de gofer? Tem algumas pessoas que acreditam que talvez seja cipreste. Eu não sei, porque a Bíblia não diz. A Bíblia só diz madeira de gofer. Pode significar uma espécie de madeira que só existia antes do dilúvio. Porque pode ser que muitas plantas que existiam antes do dilúvio não existem mais. Foram destruídas no dilúvio, não existem mais. Ou não foi conhecido depois. Pode ser que foi cipreste, como algumas pessoas acham, mas ninguém sabe. Pode significar, algumas pessoas que significam esse madeira de gofer, está tratando a maneira de tratar a madeira para que possa ser usado. Nós temos hoje em dia madeira que é feito especialmente para ser usado fora. Vai receber chuva e tudo isso. Tem madeira que só deve ser usada dentro de casa. Nós não sabemos exatamente essa madeira de gofer, mas foi a especificação que Deus deu
essa madeira. Também foi feito com compartimentos, como você está vendo no vídeo e pode ver ali na tela. Feito com compartimentos dentro, 3 andares, lugares para animais, comida e água potável. Você não iria guardar a água potável perto de onde você guardava e tirava as fezes e coisas assim, não é? Mas, obviamente, tinha que ter uma maneira de tirar essas coisas, porque quando você está falando de animais, produzem esse tipo de coisa, e seres humanos também. Então, tinha que ter um sistema para fazer isto. Mas lugares para animais, comida, água potável. Cabines ou hóspedes para as pessoas. Não iríamos estar dormindo dentro com os animais. Uma janela. Agora, a Bíblia diz uma janela. Pesquisadores dizem que essa janela não tem que ser uma janela só na arca, mas podia ter sido várias janelas ou aberturas onde podia abrir para deixar a luz entrar ou deixar o ar entrar, claro, só depois da chuva que podia abrir, mas tinha que ter uma maneira de deixar a luz entrar e ventilar a arca. E podia ter feito isso. Nós temos, é interessante, aqui no Brasil, não temos nos Estados Unidos, mas vocês têm, na maioria das casas, tem o que chama de jardim do inverno, não é? O jardim, qual é o propósito jardim do inverno na casa? Você tem aquela área de ventilação na casa. É uma abertura, deixar ar entrar na casa, circular, para ter a casa mais ventilada. Não ficar fechada todo o tempo todo. Mas é protegido em que não pode deixar tanta chuva entrar e tudo isso. Então, eles podiam ter tido algo assim. Você pode ver na parte de cima da imagem ali na sua tela. Você pode ver aquela parte de cima onde você tem, deixa eu ver aqui, eu posso fazer aqui. Tem essa parte aqui, é isso que eles estão chamando a janela. Essa parte bem aqui em cima. Mesma coisa aqui. É como se fosse uma abertura para deixar ar e luz entrar dentro da arca, certo? Agora, vamos continuar. Deixa-me apagar aqui. Pronto. Agora, também diz a Bíblia que foi coberto de betume. Agora, esse betume é uma coisa que nós temos que conversar rapidinho. Esse betume, nós pensamos de algo feito de petróleo. Só que, por que não teria um produto feito de petróleo? Porque não, petróleo é feito de restos de animais mortos, não é? De fósseis. E não tinha naquela época. Então, não era possível de ter petróleo. Mas podia ter sido uma planta oleosa ou coisa que produziu algo similar a petróleo. A maioria de navios de madeira são cobertos de betume só no lado de fora. Mas a Bíblia diz que essa aqui era para ser com betume dentro e fora. Algumas pessoas acham que esse betume, em realidade, era a forma de ajuntar a madeira para fazer com que a água não entrava. E poderia ter sido isso também, nós não sabemos. Mas o que sabemos é que esse navio foi feito para não afundar dentro das águas do dilúvio. Agora, as dimensões da arca. As dimensões da arca era uma coisa que nós nem podemos imaginar. Essa razão que eu mostrei aquele vídeo, para você poder ter uma ideia do tamanho da arca. Eu lembro quando eu fiz este estudo na conferência aí em Salem, eu falei do fato que o templo lá em Salem, o templo ali, só a parte do templo de cima era como se fosse um terceiro da arca.
você teria que ter pelo menos 3 templos, se não me engano. 3 daqueles templos de frente para trás, para ter algo do mesmo tamanho da arca, se fosse realmente assim. Então, estou tentando lembrar exatamente quais são as dimensões do templo. Mas veja aqui as dimensões. 155 metros de comprimento, ou 300 covros. O covro, para saber, um covro é o tamanho ou a distância entre seu dedo até o cotovelo. Mais ou menos 50 centímetros. Mais ou menos 50 centímetros. Então, 155 metros e meio de comprimento. 26 metros de largura e 15 metros e meio de altura. Esse foi o tamanho da arca. Agora, aqui é onde nós encontramos realmente o tamanho. 62,6 mil metros cúbicos. Em termos que nós podemos entender, ou 500 caminhões baú de espaço. Você coloca 500 caminhões de frente para trás, lado a lado, 3 níveis, um em cima do outro. Iria ser igual a esse espaço. E tudo que nós podemos encontrar é que os animais teriam ocupado menos da metade do espaço na arca. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas imagina se cada caminhão baú podia caber 240 ovelhas. Você iria ter, ou podia carregar 124.800 ovelhas. Isto é importante. Por quê? Porque a maioria dos animais que entraram na arca provavelmente não tinha, na média. Não estou falando todos os animais. Mas na média, os animais que entraram na arca provavelmente não foram maiores do que uma ovelha. Você, mas o dinossauro, pastor, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, certo? Nós vamos tratar isso daqui a pouco. O que nós devemos lembrar é que a arca cabia todos e teve espaço para mais. A arca cabia todos os animais e teve espaço para colocar mais animais. Deus mandou Noé colocar 2 de cada espécie de cada animal terrestre na arca. Alguns foram 7. Os animais limpos, como ovelhas, pombas, aqueles animais que podiam ter sido usados por sacrifícios. Era 7 deles. Mas dos outros, era 2 de cada espécie, ou um casal. Um casal para poder reproduzir uma vez que sai da arca. Agora, será que Noé estava querendo que os animais fossem reproduzindo dentro da arca? Eu diria que não. Noé não queria que nenhum animal estava reproduzindo dentro da arca. Agora, como é que Deus fez isso? Não sei. Mas a espécie, a palavra espécie na Bíblia, refere a famílias de animais. Famílias de animais. Cavalo, zebra, jumenta. Nós estamos falando da família equino. Nós estamos tratando animais da família equino. Cachorro, lobo, coiote e outros, talvez até raposas também. Canino. Se você falava de gato doméstico, gato selvagem, onça, leão, tigre, nós estamos falando da família felino. Agora, eu estou dizendo que o leão e o gato doméstico estavam cruzando naquela época? Não estou dizendo isto. Eu estou dizendo que estão da mesma família. Então, você pode reduzir o número de animais necessários de entrar na arca grandiosamente quando você entende que a espécie está tratando famílias de animais e não está tratando cada espécie, como Noé não precisava levar pitbull, pastor alemão, filho brasileiro, poodle e cada uma dessas não. Ele podia ter levado cachorro, podia ter levado cavalo, alguma espécie de equino que
era uma mistura de outros equinos. E uma das razões que evolucionistas gostam de desprezar a Arca de Noé é porque eles falam que na linhagem desses animais existem cavalos antigos, cavalos extintos, que podiam ter sido ancestrais de cavalos, de zebras, jumenta que nós temos hoje em dia. Tudo bem. Mas isso não quer dizer que eles vieram de baleias ou peixes ou outra coisa assim. Só quer dizer que Deus criou um animal, um equino, que a sua matéria genética teve a matéria para o cavalo, para a zebra, para a jumenta, e lá vai. A variação já existia. Então, podia ter reduzido o número de animais de entrar na arca. Agora, também, nós temos que pensar sobre os dinossauros. Ok? Os dinossauros tinham que entrar na arca. Deus disse 2 de cada animal terrestre. Então, dinossauros eram animais terrestres, então tinha que entrar. Mas ciência nos diz, até os evolucionistas concordam com isso, que somente existia na faixa de 55 famílias de dinossauros. Só 55 famílias de dinossauros. Se fosse só 55 famílias de dinossauros, então só tinha que colocar 110 dinossauros na arca. E você vai dizer, pastor, e agora 110 dinossauros na arca teria ocupado toda a arca. Só que Noé, sendo sábio, iria saber de levar animais juvenis na arca. Só levar animais juvenis. Por quê? Porque você vai levar um animal juvenil na arca. Primeiro, porque é o tamanho menor. Então, ocupava menos espaço. Segundo, seu propósito quando sai da arca é repopular a terra com as criaturas que estão dentro da arca. Um animal adulto que vai passar 1 ano dentro da arca já perdeu 1 ano da sua vida reprodutiva. E para o animal, não tem tanto tempo de reprodução. Você quer reproduzir, se você tem um cachorro e você quer reproduzir, é bom esperar 1 ano e não fazer a primeira cria com o primeiro cio que a cadela tem. Você espera até 2º ou 3º, você dá ela 1 ano ou um pouco tempo para amadurecer mais e você cria. Então, se você bota um cachorro, outro animal na arca como adulto, já perdeu 1 ano de reprodutividade, você está perdendo tempo de reproduzir na terra quando sair da arca. Então, você coloca um filhote, ou 2 filhotes, ou pelo menos um casal juvenil. Também, se fossem juvenis, o casal, mesmo que são macho e fêmea no mesmo lugar, não vão necessariamente sentir a vontade de cruzar porque são juvenis ainda. Não chegou à maturidade suficiente para fazer isso. Então, por várias razões, é bom ter um animal juvenil. Também não vai comer tanta coisa. Também não vai ter que cuidar da mesma forma como um animal adulto. Então, por várias razões, você coloca um animal juvenil na arca. E neste caso, até os dinossauros, os cientistas nos falam que a maioria dos dinossauros até juvenis eram, na média, o tamanho de uma ovelha. Então, nós estamos vendo, com tudo isso em mente, que Noé somente precisava levar na faixa de 16, talvez até 20 mil animais na arca. E de acordo com o que nós estamos vendo sobre o tamanho da arca, lembra o espaço? Nós estamos falando 124.800 ovelhas. Então, será que foi espaço suficiente para caber todos esses animais na arca? E além disto, teve espaço sobrando que podia ter hospedado outras pessoas. Nós sabemos, se Noé pregava a justiça enquanto ele estava construindo a arca,
Então, nós sabemos que Deus queria colocar outras pessoas na arca. Não teria outra razão de Noé estar pregando a justiça por todo aquele tempo que a arca estava em construção. Se Deus não pretendia para a arca ser populada ou cheia de pessoas. Agora, nós sabemos que só teve uma porta na arca, só uma porta só. Você entra pela porta e uma vez que a porta fecha, ninguém entra, ninguém sai. É salvação para sempre. Uma vez que Deus fechou, daí fechou. Nós sabemos que a destruição foi total. Agora, eu quero que vocês olhem na tabela em páginas 28 e 29, 27 e 28. Não sei, não tenho certeza qual é na sua apostila. Mas a tabela que mostra a cronologia do tempo do dilúvio. Vocês estão lá vendo isso? A cronologia do tempo do dilúvio. Nós temos ali o dia 0. O ponto de referência inicial, ano 60 da vida de Noé, no segundo mês, 17 dia do mês. As fontes do abismo abriram, janelas do céu abriram e choveu. Noé entrou na arca 7 dias antes. 40 dias passaram. Chuva caiu, 40 dias e 40 noites. A água cobriu os lugares mais altos por 15 côvados, ou mais ou menos 6 metros acima do monte mais alto daquela época. Por 150 dias, isso inclui os primeiros 40 de chuva. O nível da água chegou o mais alto, ou a água dominava a terra. O fim destes era 7º mês, 17 dias do mês. A arca repousou nos montes de Ararat e a água começou a retroceder. Mais 74 dias passaram e apareceram os cumes dos montes. Gênesis 8:5. Mais 40 dias passaram, Noé abriu a janela e soltou o corvo. Mais 7 dias passaram. 7 dias depois, ele soltou uma pomba, mas voltou sem achar lugar para pousar. 7 dias depois, ele soltou a pomba de novo, e esta vez voltou com uma folha de oliveira no bico. 7 dias depois, soltou a pomba, e esta vez não voltou. 29 dias depois, ou seja, 314 dias depois que a chuva começou, Noé tirou a cobertura da arca e ele podia ver a face da terra, ou seja, a terra estava enxuta. Mais 56 dias passaram. 370 dias. Talvez 371 se contar o primeiro dia e o último dia. A terra secou e Deus mandou Noé e sua família e os animais sair da arca. Então nós temos a lei que passou mais de um ano, 370 dias, passou mais de um ano dentro da arca, Noé, sua família e todos os animais naquela arca durante aquela época. Agora, eu falo disto, eu mostro isso para vocês, por causa do fato de que isso demonstra como a terra podia ter sido completamente reformada durante o dilúvio. A destruição era total. Tudo o que havia em terra seca morreu. Todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, e foram extintos da terra. Só faltou os peixes. E o dilúvio explica para nós o registro geológico, o registro fóssil. As evidências, número 4, ali na sua apostila, nós temos evidências evidências geológicas do dilúvio. Eu já tinha falado em outra aula. Quando o evolucionista vê todas aquelas camadas de sedimento, ele diz que esses foram depositados ao decorrer de milhões e milhões de anos, com erosão e tudo isso. Mas nós iríamos esperar, se o dilúvio aconteceu, um dilúvio universal, um dilúvio que iria destruir a terra,
nós iríamos esperar a ver a mesma coisa depositado em pouco tempo, em menos de um ano. Eu já tenho falado, eu li de novo o artigo ontem à noite. E eu posso depois passar o link do artigo. Agora está em inglês, mas pode ser que algumas pessoas podem entender. Mas, recentemente, no laboratório, cientistas reproduziram fósseis em menos de 24 horas. Eles pegaram um animal, enterravam aquele animal, colocaram pressão e também calor, e depois de 24 horas, quando eles terminaram a experiência, tiveram um fóssil. Então, as evidências geológicas que nós encontramos 95% dos fósseis são organismos marinhos, simples como água-viva, que teria morrido primeiro no dilúvio. Toda aquela turbulência da água e tudo isso, 95% dos fósseis são estes. Dos restantes 5% de todos os fósseis que encontram, da outros 5%, 95% disto são plantas. Do restante, 0,25%, um quarto de 1% de todos os fósseis que são encontrados pelos cientistas hoje, mais ou menos 95% deste quarto de porcentagem são insetos. A maioria, veja a porcentagem, a maioria dos 0,0125% restantes são peixes. Você entende qual é o tamanho pequeno de todos os fósseis que são peixes? E, além disto, isto quer dizer que dos dinossauros e outros vertebrados, é um tamanho tão minúsculo de todos os fósseis que são encontrados. Mas os cientistas evolucionistas não falam disto, porque só querem chamar atenção ao fato de que os dinossauros estão lá. Muitos fósseis de vertebrados que são encontrados só têm um osso só. E dos dinossauros e outros animais terrestres, muitas vezes chama atenção pelo tamanho do osso encontrado, do animal encontrado. Agora, o evolucionista diz que o fato de encontrar todos esses organismos marinhos, plantas, insetos, tudo isso está mostrando a história geológica, em como milhões de anos atrás a Terra foi feita de água, e depois as primeiras vidas começaram naquela sopa primordial, e lá vai. Mas também, se o dilúvio aconteceu, nós iríamos esperar encontrar esses animais marinhos enterrados primeiro. Por quê? A turbulência da água, enterraram eles primeiro. Depois plantas, depois insetos, depois peixes. Daí, por último, dinossauros, mamíferos e seres humanos se iriam ser enterrados. Só que a turbulência da água provavelmente teria destruído completamente os homens e também os mamíferos. Por quê? O mamífero, quando tem alguma... você já tem visto filmes, garanto, já tem visto filmes dessas ideias apocalípticas, do fim do mundo e essas coisas assim. E sempre quando eles mostram essas coisas, o que acontece? Os homens e os mamíferos ficam correndo, tentando escapar qual seja a onda gigante, ou seja, a coisa que vai destruir o mundo. Não é? Então, desta forma, os homens e os mamíferos teriam corrido para o lugar mais alto para escapar o dilúvio e, por último, teriam morrido. Seus corpos flutuando na água, sendo comida para os peixes que estavam dentro das águas ainda vivos. Também, por causa da turbulência da água,
teriam sido destruídos, arrancados em pedaços. E também a atividade vulcânica, aquela atividade vulcânica podia ter as químicas naquela substância vulcânica, podia ter dissolvido os corpos, até os ossos. A acidez podia ter dissolvido. E interessante, existe uma espécie de pedra hoje em dia, aquela pedra de cálcio, que poderia ter sido criado pelos ossos de seres humanos que foram enterrados durante o dilúvio. Então, por isso nós não encontramos muitos, se tiver fósseis de seres humanos, é muito difícil encontrar. E todo o dilúvio poderia ter explicado isto. Agora, ali na letra E, na sua apostila, nós falamos sobre o efeito histórico. O efeito histórico. O efeito histórico é o seguinte: a face da Terra foi transformada, a população humana começou do zero, com DNA limitado, com Noé e sua família. A população animal e vegetal começou do zero, ou seja, com aqueles que saíram da arca. O clima foi transformado, o ambiente foi transformado. A era de gelo começou em certas partes da Terra por causa da mudança de clima. Somente existiram crentes depois do dilúvio. Somente existiram crentes. Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras. Os animais, de acordo com o que nós encontramos, vai até Gênesis, por favor, capítulo 9. Gênesis capítulo 9. Os animais começaram a temer o homem a partir de Gênesis 9, depois do dilúvio. Os animais começaram a temer o homem. Gênesis 9, verso 1. E abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Ou seja, a partir do dilúvio e saindo da arca, que os animais começaram a temer o homem. Isto é importante quando nós falamos sobre os dinossauros, porque pessoas perguntam: pastor, o que aconteceu com os dinossauros? Provavelmente a maioria foram caçados para comida e desapareceram. O ambiente depois do dilúvio também foi devastado tanto que até ficou difícil para eles sobreviverem por causa das suas necessidades como um animal tão grande que era. Os mesmos fatores que contribuem à extinção de animais hoje também poderiam ter atuado com os dinossauros. Então, não tem dificuldade em entender por que os dinossauros ficaram extintos. A carne depois do dilúvio, a partir do dilúvio, a carne era dada ao homem como mantimento. O homem podia comer a carne. Você quer um filé? Só depois do dilúvio. Antes, vegetariano. Mas depois do dilúvio, podia comer um hambúrguer se você queria. Também, nós temos que a pena da morte foi anunciada à lei. A pena da morte foi anunciada. Se o homem vingar sangue, também requer seu sangue. Nós também temos a restrição sobre comer um animal vivo. Você deve matar sua comida antes de comer. Ele falou: a carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Então, a chave ali é o animal vivo. Não era para você entrar no campo, pegar o boi e pegar a perna dele e começar a comer a perna do boi antes de matar o bicho. Mata ele primeiro, daí você pode comer. Mas é interessante, ele diz: a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue. Então, derrama o sangue dele primeiro, daí pode comer. Tá bom? Agora,
Noé e sua família foram ordenados de se espalhar e povoar a terra. Não foi isso a ordem que Deus deu para eles? Era para eles ficarem perto da arca? Não. Era para sair e povoar a terra. Deus fez uma aliança com Noé, que nunca mais iria destruir a terra total com água. E qual foi a promessa desta aliança? Qual foi o símbolo desta aliança? O arco-íris, ou o arco, certo? Vai, por favor, até capítulo 9, verso 11. Vamos começar com verso 8. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com toda alma vivente que convosco está, de aves, de gado, de todo animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente e toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Aquele arco que a gente vê, aquela beleza que a gente vê no céu, depois de uma chuva, ou antes de uma chuva. Deus está mostrando a sua promessa, da sua misericórdia, que nunca mais seria deixar a água destruir a terra. Agora nós sabemos, de acordo com 2 Pedro, que está reservado para aquela reforma que ele vai fazer no fim, quando ele vai reformar a terra com fogo, destruir o universo, a terra, e vai refazer a terra com fogo. Tá certo? Agora, pensei, tá certo. Então, falando sobre dilúvio, alguém tem alguma pergunta em relação ao dilúvio ou a arca, ou os animais que entraram na arca? Alguém tem alguma pergunta? Ou está cheio de perguntas que não cabe para fazer tudo agora? Ou estão cansados e prontos para lanche? Tá bom, então. Emerson, eu estou vendo seu rosto aí. Levanta, ore pelo lanche, por favor. Aí vocês podem ser soltos para lanchar e a gente volta 8h30. Tá certo? Santo Deus, Deus Pai que nos céus, muito obrigado, Senhor, por esta aula, muito obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou. Abençoa o lanche que iremos fazer agora, que venha fazer bem para o nosso corpo espírito. Muito obrigado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Tá bom. Vai lanchar, a gente volta 8h30. Qualquer coisa, dá um grito, tá certo? Estou começando a gravar agora, a partir de agora, certo? Agora, vocês estão na página 30 ou 31? 30, tá bom. Página 30, número 4 a lei. De um só sangue. De um só sangue. Eu chamo isso de um só sangue pelo fato de que nós estamos tratando todas as nações, todas as línguas, nós estamos tratando uma só raça. Uma só raça. Em Gênesis 9, verso 18, a palavra de Deus nos diz: E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Agora é interessante que Deus iria especificar aqui
que Cão é o pai de Canaã? Eu vejo duas razões. Uma razão é porque Canaã e sua descendência eram os habitantes da terra prometida. E também porque Moisés foi o escritor do livro de Gênesis. Então era significante que Deus demonstrava para o povo de Israel e para nós a história de Canaã e a sua descendência. Agora, estes três foram os filhos de Noé, e destes 3 homens, Sem, Cão e Jafé, destes se povoou toda a terra. Toda a terra foi povoado pelos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Agora, eu vou, sexta-feira, antes da prova, quando nós começamos a aula na sexta-feira, antes de aplicar a prova, eu vou mostrar a vocês vou encontrar um gráfico, alguma coisa assim, sobre as tabelas das nações, para vocês verem de onde saíram as nações de línguas dos filhos de Noé, certo? Vai até verso 28, mesmo capítulo 9, verso 28. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Agora, eu quero falar convosco algumas coisas que nós temos aqui dentro da sua apostila. Daí eu vou mostrar a vocês outro vídeo hoje à noite. Mas primeiro, em Atos 17, versos 23 a 31, Paulo deixou bem claro no seu discurso em Atenas que só existe uma raça. Só existe uma raça. A ideia evolucionista, a ideia de diferença de raças não é bíblica, é evolucionista. E, logicamente, nós iríamos esperar isto sobre evolução. Porque se evolução é a verdade, então isto quer dizer que todos os seres na Terra estão evoluindo. E se isto é um fato, então até a humanidade está evoluindo. E se a humanidade está evoluindo, então isso quer dizer que existem raças que são mais evoluídas do que outras. Então, evolução, a ideia de Darwin é uma ideia evolucionista. Raça era um termo político e geográfico antes de Darwin. Ou seja, brasileiros e portugueses eram 2 raças. Não era cor de pele. Hoje pensamos em termos de raças melhores ou piores. Raça negra, raça branca, raça amarela, e lá vai. Mas em realidade a Bíblia só trata um sangue só. Não é cor de pele. Cor de pele é nada mais do que a quantidade de melanina que está na sua pele. E faz com que certas pessoas se adaptem melhor ao sol do que outras. É só isto. É só isto. Interessante, Hitler e nazismo proclamaram abertamente a sua dependência nas ideias de Darwin. A brutalidade deles de eliminar as raças mais fracas era uma interpretação lógica da ideia que somente os mais poderosos devem sobreviver. E na mentalidade de Hitler, era a raça da Alemanha, os brancos europeus. É interessante, muitas pessoas não sabem disto, mas Hitler matou judeus, africanos, deficientes e muitas outras pessoas. Não era apenas os judeus. Agora, os judeus eram uma maioria, mas ele estava contra muitos. Stalin e Lenin. Agora vocês sabem quem era Stalin e Lenin. Levaram a evolução à sua conclusão na Revolução Russa. Se tudo evoluiu, então o homem faz o que acha certo. Se a classe trabalhadora pode tomar controle de tudo através de guerra armada,
Então é certo. Não importa quantos têm que morrer para introduzir o paraíso comunista. Tantos têm morrido nas mãos do comunismo que Stalin comparou a eliminação deles como cortar grama. Ele falou, para chegar onde eu quero chegar, a paraíso comunista, eu estou pronto a sacrificar quantos soldados que eu posso sacrificar. É como se fosse cortar grama. Só faz parte da revolução. Não importa com a vida de jeito nenhum. Desde que grama, nossa prima na evolução, podemos entender o pensamento dele. Comunismo usou lavagem cerebral de evolução para ensinar ateísmo científico às multidões. Eliminar Deus e não vai ter religião para estar contra esta ideia. Mas o que devemos lembrar que as diferenças entre povos são culturais. As diferenças entre povos são culturais. Diferença de línguas. É isto que a gente vê na Torre de Babel. Agora, nós precisamos também lembrar no pecado de Noé, em Gênesis 9, o que foi que aconteceu? Noé fez a vinha, ele criou as uvas, ele fez o vinho, ele embriagou-se. Embriagado, ele se mostrou, ficou nu na sua tenda, Cão chegou, viu seu pai. Exatamente o que aconteceu, tem algumas pessoas que debatem entre o que realmente aconteceu ali, se Cão fez alguma coisa contra seu pai, ou apenas só viu e não deu o respeito que o pai merecia, que ele zombou, xingou o pai perante seus irmãos tiveram o respeito necessário e voltaram atrás, cobriram seu pai, demonstrando o respeito que ele merecia. Eu não sei. Mas, o que devemos lembrar? A maldição que ocorreu depois do pecado de Noé não era contra os africanos. Tem pastores, tem pessoas que afirmam, que acreditam que a realidade da escravidão que existia em nossa sociedade por muitos anos era como resultado da maldição que Noé fez contra Cão. Mas, na realidade, a maldição não foi contra Cão, ou foi contra Cão, mas caiu sobre seu filho Canaã. Então, a maldição era contra Canaã, não Cão, e sua descendência. Os mormons, as testemunhas de Jeová, usaram a maldição de Canaã para provar que os negros eram uma raça amaldiçoada. E, infelizmente, tem pastores até que eu conheço que tratam assim. Noé pecou quando se embriagou do vinho que criou e ficou nu na tenda. Cão, em vez de mostrar respeito do pai, foi falar com seus irmãos. Quando ele acordou, Noé amaldiçoou Canaã, o filho de Cão, somente de que a sua descendência iria servir a descendência dos seus irmãos. A descendência de Canaã era o povo da terra de Canaã, não o povo da África. A humanidade toda é de um só sangue. Veio de um homem e uma mulher. Veio de um homem e uma mulher. Adão e Eva primeiro, daí Noé e sua esposa depois. Paulo falou que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, em Romanos 3:23, pois todos somos descendentes de Adão. Jesus Cristo nasceu como descendência de Adão e morreu como sacrifício pelos pecados dos homens. Ele era chamado o último Adão. Todos, apesar de cor de pele, precisam ouvir o Evangelho, arrepender dos seus pecados e colocar sua fé em Jesus Cristo. E na igreja, não existe diferença de raças. Na igreja não existe diferença de raças. Devemos entender, gente, escravidão é uma coisa que tem existido desde o princípio da humanidade. Não é uma coisa moderna. Tem existido desde o princípio da humanidade. E, infelizmente, é uma coisa que faz parte da ruindade da natureza do homem.
nós precisamos entender que Deus não queria que fosse assim. Agora, em Gênesis capítulo 10 e 11, nós encontramos o que chamamos o início da idolatria, ou seja, a Torre de Babel. Agora, quero que vocês assistem o seguinte. Deixa eu chegar aqui para colocar. Nós sabemos que depois do dilúvio, Noé e sua família agradeceram a Deus, fizeram o sacrifício que Deus mandou. Deus sentiu como cheiro suave e também abençoou e fez aliança com Noé e sua família. Logo depois, eles começaram a povoar a terra, multiplicar e encher a terra, justamente como Deus tinha falado. Multiplicai-vos e encher a terra. Só que, infelizmente, não encheram a terra como Deus planejou. Eles encontraram aquela planície de Sinar e decidiram habitar lá. Decidiram construir uma cidade. E a ideia deles, quando você vê, foi uma ideia humanista. Vamos criar uma cidade para não apagar o nosso nome da face da terra. Em vez de espalhar, eles queriam ajuntar e fazer uma torre que chegou até o céu. Nimrod realmente incitou tudo isso. Deus viu isto e sabia, se o homem já, em poucos anos depois do dilúvio, iria começar a fazer uma coisa dessa, então iriam voltar à mesma maldade. Então Deus confundiu as línguas, ou seja, introduziu outros idiomas que eles não podiam conversar. E a única coisa que podiam fazer era ajuntar em famílias ou em pessoas que falavam a mesma língua e separar aquela torre. Vai espalhando, saindo a pé, em barcos, ou seja o que for, para que eles podiam habitar na terra. E quando isso aconteceu, logicamente, isolando línguas e famílias e grupos assim, certas características de DNA iriam se isolar, iria criar várias raças, entre aspas, mas em realidade estamos tratando línguas e nações e culturas. E tudo isto porque o povo, depois do dilúvio, decidiram fazer uma coisa humanista em vez de seguir o mandamento de Deus. Foi assim que aconteceu na Torre de Babel. E é interessante, isto aconteceu pouco tempo depois do dilúvio. Nimrod incitou o povo. Nós temos aqui, Nimrod incitou o povo de se estabelecer na planície de Sinar. Em Gênesis 10 e 11, o início da idolatria, você tem ali na sua apostila. Deus deu o mandato do homem de multiplicar e encher a terra. Isso foi o mandamento de Deus em Gênesis 1, 26 e 28 e de novo em capítulo 9, verso 1. E abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos e encher a terra. Foi o mandamento de Deus. Este mandato é um mandato de governar si mesmo de acordo com a palavra de Deus. Assim, Deus recebe a glória em vez do homem. Deus queria o que nós podemos chamar uma teocracia. Ou seja, Deus é o rei. Deus é o rei. Assim, Deus recebe a glória em vez do homem. Nimrod apareceu em capítulo 10, 8 a 10. Nimrod apareceu e tomou controle da liderança da terra. Alguém leia Gênesis 10, 8 a 10, por favor. Gênesis 10, 8 a 10. Cush girou em Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizes, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acádio e Calné, na terra de Sinar. Está vendo o princípio do seu reino era onde? Babel. Babel. Onde? Na terra de Sinar. Esse negócio de construir a Torre de Babel não foi, de repente, um grupo chegou perto e disse, vamos fazer. Isso nos mostra que o líder era Nimrod. Ele era o líder. A Bíblia diz que ele era poderoso caçador. Ele começou a ser poderoso na terra. Poderoso caçador diante da face do Senhor.
Muitos acreditam que literalmente, Nimrod caçava pessoas. Literalmente, caçava pessoas. Outros acham que uma parte disto é que ele caçava as almas das pessoas. Ou seja, lembra Absalão, né? Porque o filho de Davi, Absalão, como ele era tão carismático que ele chegava e ele ganhou a confiança do povo. Tem pessoas que acham que esse negócio de caçando, poderoso caçador diante da face do Senhor, estava tratando que esse homem, ele caçava pessoas da forma de ganhar sua confiança. Ele começou a ser um líder político e levou o povo, incitou o povo, número 3, incitou o povo de se estabelecer na planície de Sinai e construir Babel. Veja capítulo 11, rapidinho. E veja como o humanismo, lembra o que foi o humanismo? O humanismo era aquela filosofia que o seu interesse central é o interesse do homem, certo? Do homem. Deus disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Então a ideia de Deus era sair da arca e espalhar a terra, enchendo a terra com habitantes que acreditavam em Deus, que glorificavam Deus, que adoravam Deus. Agora veja. Acharam um vale, verso 2, na terra de Sinar e habitaram ali. Primeiro problema. Habitaram ali em Sinar. E disseram uns aos outros. Eles falaram com Deus? Perguntaram a Deus? Não, falaram uns com os outros. Eia, façamos tijolos, queimemos-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Agora, está errado construir casas? Não, não está errado construir casas. Mas verso 4 diz, e disseram, eia, edifiquemos para Deus ou para nós? Para nós. Então, o propósito, o objeto da edificação desta torre era Deus ou o homem? Edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. Queriam alcançar os céus através de si mesmo. E façamos-nos um nome. Façamos para nós um nome. Não para Deus. Para nós. Façamos para nós um nome. Nós queremos a fama. Nós queremos a glória. Eles glorificaram e adoraram mais a criatura do que o Criador. Romanos capítulo 1. Para que não sejamos espalhados. Essa aqui é rebelião direta do Deus e o mandamento de Deus. Deus diz, frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Eles falaram, e não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Rebelião diretamente contra o mandamento de Deus ali na Torre de Babel. Era uma maneira de exaltar a glória do homem. E Deus confundiu as línguas. Deus chegou, todo mundo falava o mesmo idioma, mas Deus chegou e introduziu outros idiomas. E é interessante, pessoas que estudam línguas, que estudam idiomas, não podem apontar aonde ou qual foi a língua raiz de todas as línguas. Nós temos vários grupos de idiomas. Nós temos o que chama das idiomas românticas que vem do latim, português, espanhol, francês. Outras línguas que são derivados disso, inglês, que é derivado de latim, misturado com alemão, com várias outras coisas. O que nós temos são línguas de hoje que são derivadas de línguas originais. Mas as línguas originais, eles têm dificuldade de encaixar como... Porque se tivesse uma coisa só, então deve ter similaridades, mas essas línguas foram confundidas de tal maneira
que eles não podiam comunicar na Torre de Babel. Deus fez isso justamente de conseguir que ele tinha falado para Noé e sua família de frutificar e multiplicar-vos e encher a terra. Então ele confundiu as línguas. Mas provavelmente Babel era o modelo de todas as religiões misteriosas e idólatras na história da civilização. Provavelmente Babel. Os homens decidiram rebelar contra o mandato de Deus de espalhar sobre a terra. Agora, a maioria das civilizações que seguiram idolatria construíram templos ziguratos imitando a Torre de Babel. Tudo indica que a Torre de Babel era um templo chamado zigurato, e você tem imagens ali. Você pode ver, interessante, nós encontramos ziguratos na América do Sul, América Central, América do Norte, Egito. Como é possível que você iria ter zigurato no Egito, na Ásia e em muitos outros lugares, povos que tudo indica que não tiveram nenhuma coisa em comum na sua cultura? A única explicação é que quando na Torre de Babel aconteceu, eles se espalharam pela terra, levando a matéria genética, levando a cultura, levando as mesmas ideias em como construir e também nas mesmas ideias sobre idolatria. Agora, estudiosos que têm estudado civilizações e nações e tudo isso, dizem que em cada cultura tem uma lenda sobre a criação do universo, o surgimento do universo. Tem uma lenda sobre um dilúvio e uma personagem similar a Noé. Agora, são histórias pervertidas, mas histórias que mostram que provavelmente vieram da história de Noé saindo da arca. Eu não estou dizendo que nós acreditamos naquelas histórias e lendas. Eu estou dizendo que isso nos mostra que ao decorrer do tempo depois do dilúvio, todas as nações foram criadas saindo da Torre de Babel. Letra C. O início das nações é visto em Gênesis 11, 1 a 9, na Torre de Babel. Os homens decidiram rebelar contra o mandato de Deus de espalhar e encher a terra. Deus viu que com esta atitude já estava desviando e não iriam parar aí. Provavelmente, isto aconteceu na época em que Peleg nasceu, mais ou menos 100 anos depois do dilúvio. Provavelmente a Torre de Babel aconteceu na época em que Peleg nasceu, mais ou menos 100 anos depois do dilúvio. O nome Peleg significa: em seus dias se repartiu a terra. Tem pessoas que por muito tempo falaram que isso falava dos continentes separando. Mas é mais provável que está tratando a divisão das línguas quando as nações, quando os povos começaram a se espalhar pela terra. O nome Peleg significa em seus dias se repartiu a terra. Interessante esta próxima parte aqui. O Império Babilônico datou a fundação da sua nação em 2234 anos antes de Cristo. Ou seja, 13 anos depois do nascimento de Peleg. 13 anos depois do nascimento de Peleg. Um historiador bizantino marcou a fundação do Egito em 2180 anos antes de Cristo. Ou seja, 60 anos depois do nascimento de Peleg. O nome hebraico para Egito é Mizraim, o filho de Cão, a terra de Cão. O nome hebraico para Egito é Mizraim. Interessante.
um bispo do século IV diz que a Grécia começou em 2089 a.C., ou seja, 160 anos depois do nascimento de Peleg. Então, você tem as civilizações de Babilônia, de Egito e também da Grécia, todos demonstrando, em pouco tempo depois da Torre de Babel, provavelmente começaram as suas nações. As nações começaram em Babel, e Deus começou a separar o povo que iria escolher através de Abraão. Quando você vê em Gênesis 10 e 11 a lista dos filhos de Sem, Cão e Jafé, você está vendo as nações. E como eu falei, sexta-feira, se Deus quiser, eu vou encontrar um gráfico para mostrar a vocês a separação das nações. Eu vou ver também sobre as línguas, sobre as idiomas, as diferenças nas idiomas também. Mas o que estamos vendo, e o que eu quero terminar a aula hoje à noite, é o seguinte: nós precisamos defender a nossa fé e saber que nós temos as armas para defender a nossa fé. Nós não precisamos de ter medo de encontrar alguém evolucionista, ateísta, alguém que diz que a evolução criou tudo. Nós temos a defesa. Eu estava conversando durante o intervalo com o irmão da nossa igreja que está assistindo e também postando os vídeos no nosso canal do YouTube. E ele falou de alguém que ele conhece que afirma, veja a afirmação dessa pessoa, que uma chuva de meteoros, meteoros, eita, qual é a palavra aí? Aquelas pedras que caem do espaço. É isso. Vocês, sua língua portuguesa, eu deixo vocês falar a palavra. Esse homem afirma que essa chuva dessas pedras do espaço é que eliminou todos os dinossauros. Só que a ciência não tem nenhuma prova disto. Tem certas crateras na Terra que ele diz que foi produzido por causa disto. Só que eles não podem comprovar. É uma teoria sem fundo. Nós temos uma história registrada na Bíblia que diz que as fontes do abismo romperam e choveu 40 dias e 40 noites. Porque quando as fontes do abismo romperam, não podia ter lançado pedras no ar que caíram na terra. A chuva poderia ter matado os dinossauros. Nós temos uma história registrada na Bíblia e pessoas descartam a história na Bíblia que pode explicar o registro geológico, a criação do universo e tudo que a gente vê. O registro bíblico pode contar isso e pessoas descartam por quê? Descartam apenas porque não querem admitir a autoridade de Deus. Querem afirmar que o ser humano decide o que é certo e errado. Humanismo. Então, nós podemos ver as 7 Cs da história. A criação de Deus era perfeita. A corrupção do pecado era total. A catástrofe do dilúvio era universal. A confusão das línguas espalhou a humanidade. O Cristo era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A cruz é o símbolo que representa o pagamento feito para a salvação. A consumação será o fim, quando todos os salvos passarão a eternidade na perfeição com Cristo. O que devemos relembrar é o seguinte: nós não devemos recuar, nós não devemos correr, nós não podemos ter medo. Nós temos as respostas. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Porque, em realidade, o homem tem suas teorias, mas a Bíblia tem todas as respostas. Sua ciência é inerrante.
Sua história é comprovada. Sua cronologia é confiável e sua doutrina é perfeita. Vocês devem lembrar que não tem que ter medo de defender a sua fé. Também podem ensinar crianças, adolescentes e jovens que o que nós encontramos na Bíblia é história verídica. Não é conto de fadas. Nós precisamos ganhar de volta as próximas gerações. O mundo só vai de ruim para o pior, de mal para o pior. Então, nós precisamos resgatar quantas almas que nós podemos no tempo que resta até a volta de Cristo. Agora, vocês têm toda a matéria. Eu falei que queria mandar os slides, eu vou mandar. Se precisar, eu mando pelo grupo, ou talvez eu mando pelo e-mail de Pastor Fábio. Eu tenho que ver o tamanho do arquivo, certo? Nós estamos com as aulas gravadas e, se Deus quiser, nos próximos dias, nós vamos ter todas as aulas no nosso canal no YouTube. Se por acaso alguém tem alguma pergunta, faça a sua pergunta, tá bom? Se você não faz na aula, faz depois no grupo ou manda para meu WhatsApp particular, pode ser também. Se você tem alguma pergunta e você gostaria que eu pesquiso, encontre mais informações, me diga para que eu possa pesquisar. Sexta-feira, quando chegar na aula, eu vou mostrar rapidamente aqueles gráficos que eu falei, se eu encontrar. Daí, vocês vão fazer a prova. Se alguém diz, pastor, sexta-feira não tem como eu estar aqui na aula, daí você tem que conversar com o pastor Fábio, de ver o dia que você pode fazer a prova no tempo que ele escolhe. Não que você escolhe, não. Você não vai chegar e dizer, pastor Fábio, me dê 2 semanas para fazer a prova, porque eu faltei na sexta-feira. Não. Se pastor Fábio diz amanhã, ele diz sábado, 7 horas da manhã, você chega sábado, 7 horas da manhã, faz a prova. Se você não pode fazer a prova na sexta-feira, tá certo? Sim, tô vendo a sua mão. Pronto. E aí, sexta-feira, o povo não aguenta fazer essa prova, não, é? Como é? Sexta-feira, vamos fazer a prova sexta? Eu terminei com a matéria hoje à noite. Eu perguntei a eles se queriam fazer a prova na sexta e todo mundo disse que sim. Pronto, ótimo. Eu também acho ótimo fazer sexta. Tá bom. Então, como eu falei, pastor Fábio, se alguém falta sexta e não pode fazer a prova, você diz a hora e dia que tem que fazer, tá certo? Pronto. Sexta-feira é o mesmo horário da aula com essa prova. Não, sim, tá certo. Mas estou dizendo, se alguém tem que, eu não sei os compromissos que eles têm, mas se por acaso sexta-feira não está, então, pastor Fábio, se é 7 horas da manhã sábado para fazer a prova se faltar, então é 7 horas sábado de manhã. Eu deixo a briga entre vocês e o presidente do seminário, tá certo? Mas a prova, eu vou mandar a prova para pastor Fábio amanhã, para que ele pode fazer as cópias e entregar a vocês na sexta-feira de noite. Pode ser? Caso alguém não consiga fazer sexta, fala comigo. Tá bom. Então, sexta-feira, vamos chegar. Eu vou mostrar aqueles gráficos, se Deus quiser, e logo depois aplicar a prova, tá bom? E daí em setembro eu avalio as provas, tá certo? Vocês vão ter que esperar até a minha chegada, só se pastor Fábio quer mandar pelo, escanear e mandar pelo e-mail, tá bom? Mas eu deixo isso com o pessoal aí, tá bom? Alguém tem alguma pergunta sobre a matéria? Se alguém perguntar o que vai estar na prova, você tem toda a apostila, então estuda, tá certo? Tá bom? Você tem página 1 até página 31, se não me engano, alguma coisa assim. Uma coisa que eu vou dizer a vocês, eu não vou colocar aquela tabela das idades dos homens para vocês tentarem preencher. Mas pode ser
Pode ser. E você vai ter alguma coisa assim? Noé, Matusalém, Adão, e no outro lado 969, 930, e você vai ter que colocar quem viveu. Mas eu não vou escolher alguém como Enos ali dentro do meio daquele negócio, certo? Se fosse alguma coisa assim, vai ser os nomes mais conhecidos, tá bom? Vocês podem ficar tranquilos, mas estuda a matéria, tá certo? Presta bem atenção nos claros, tá bom? E acho que vocês vão fazer muito bem na prova, tá bom? Não tem perguntas? Então, alguém faça oração para fechar, ore especialmente para misericórdia na prova, viu? Muito bem. Ore, irmão. Obrigado por esta noite, obrigado por esses dias que nós aprendemos mais da tua palavra. Nos dá sabedoria, Pai, e entendimento para que possamos a cada dia aplicar nas nossas vidas. Capacita o pastor, que teve a disponibilidade de nos ensinar esses dias. E nos dá entendimento dele da prova para fazer a avaliação, não para homens, mas para aprender mais de ti. É por tudo e tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Olha, nós vamos orar antes da prova na sexta, mas você não vem pedindo misericórdia se você não estudou, viu? Pode mandar para o e-mail. Não tem misericórdia para aqueles que não estudam, né, Pastor Fábio? Não, a gente dá um prazo assim de algumas horas. Tá certo, tá bom. E aí, Pastor Fábio, como é que o irmão está? Tudo bem, graças a Deus. Como foi o estudo hoje à noite? Foi bem. O estudo dele são 7 e lição 8. Deus colocou Adão no Éden e criou a mulher. Ah, tá certo, tá bom, tá bom. Eu vou ver o tamanho eu vou adicionar nos slides eu vou ver gráficos sobre as línguas e nações, coisas assim. Daí eu vejo o tamanho e depois de ver o tamanho eu vou ver se é melhor mandar pelo e-mail ou colocar no Dropbox, ou seja o que for, tá bom? Tá bom, tá ok. Tá certo. Boa noite, irmãos. Até sexta-feira, se Deus quiser. Bons cultos amanhã para todo mundo. Tá certo. Tchau. Até